Pedro Nunes foi um matemático, cartógrafo e engenheiro português, muito conhecido por suas contribuições para a navegação e a cartografia. Ele foi um dos responsáveis pela introdução dos principais conceitos de localização, o que permitiu aos navegadores determinar a posição de um navio em relação aos ventos e às correntes marítimas. Muito bem, mas como tudo isso aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu, Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Então, vamos para a história. Pouco se sabe sobre a educação inicial, vida ou antecedentes familiares de Pedro Nunes. Apenas que ele tenha nascido em Alcácer do Sal, em Portugal. Ele era de origem judaica e estudou na Universidade de Salamanca, talvez entre os anos de 1521 ou 1522. Se licenciou em Medicina em 1525 na Universidade de Lisboa. Ele também aprendeu astronomia e matemática. Ele prosseguiu nos estudos médicos e ocupou diversos cargos na Universidade de Lisboa, como professor de moral, filosofia, lógica e metafísica. Em 1537, a Universidade Portuguesa que ficava em Lisboa mudou-se para Coimbra. Então Nunes se mudou para Coimbra para ensinar matemática, cargo que ocupou até 1562. A matemática era uma disciplina nova na Universidade de Coimbra e foi criada para atender os requisitos técnicos das navegações oceânicas. Esse tema era claramente de grande importância em Portugal neste período, quando o controle do comércio marítimo era a principal fonte da riqueza portuguesa. Em 1529, Pedro Nunes foi nomeado cosmógrafo real. Já em 1531, Dom João III de Portugal encarregou Nunes da educação dos seus irmãos mais novos, Luís e Henrique. Anos depois, Nunes também foi encarregado da educação do neto do rei e futuro rei, chamado Sebastião. Enquanto ele estava na Universidade de Coimbra, o futuro astrônomo, Cristóvão Cláudio, assistiu às aulas de Pedro Nunes, sendo influenciado pelas suas obras. Cristóvão Cláudio foi uma das maiores figuras do Colégio Romano, que na época era o grande centro de conhecimento e estudos. Ele classificou Nunes como o supremo gênio matemático. Pedro Nunes viveu em um período de transição, durante o qual a ciência passava do conhecimento teórico para a busca de dados experimentais. Nunes foi, sobretudo, um dos últimos grandes observadores, como demonstra a sua primeira obra intitulada Tratado da Esfera. Esta obra está enriquecida com comentários que denotam um profundo conhecimento da difícil cosmografia da época. No seu Tratado da Esfera, ele defendeu uma difusão comum e universal do conhecimento. Assim, publicou obras não só em latim, que na época era a língua franca da ciência, mas também em português e espanhol. Grande parte do trabalho de Nunes está relacionado com a navegação. Ele foi um dos primeiros a entender por que um navio mantendo um curso constante não viajaria ao longo de um grande círculo, que seria o caminho mais curto, entre dois pontos na Terra, mas sim, seguiria um curso em espiral, chamado loxodrome. Mais tarde, dado a invenção dos logaritmos, permitiu a Gottfried Leibniz estabelecer equações algébricas para a linha de loxodrome. Gottfried Leibniz foi um proeminente polímata e filósofo alemão, figura central na história da matemática e da filosofia. Em seu tratado defendendo a Carta Marítima, Nunes defendia que uma carta náutica deveria ter seus paralelos e meridianos representados por linhas retas. No entanto, ele não sabia como resolver os problemas que isso causava, uma situação que durou até que Gerardo Mercator desenvolvesse a projeção que leva seu nome. Gerardo Mercator foi um matemático, geógrafo e cartógrafo flamenco, conhecido por ter criado a projeção do globo terrestre de forma cilíndrica. Nunes também resolveu a equação para encontrar o dia com a menor duração. Esta equação em si não é muito importante, mas mostra como Nunes foi um gênio na geometria. Este tema
seria abordado por Johann e Jacob Bernoulli, mais de um século depois, com menos sucesso. Johann e Jacob Bernoulli foram proeminentes matemáticos suíços. Nunes foi provavelmente o último grande matemático a fazer melhorias no sistema ptolomaico. Esse sistema é um modelo geocêntrico da Terra. O sistema ptolomaico descreve o movimento relativo da Terra e do Sol. No entanto, isso perdeu importância desde que Copérnico introduziu sua teoria do sistema heliocêntrico na mesma época. Nunes conhecia o trabalho de Copérnico, mas se referiu a ele de maneira breve em suas obras, com o objetivo de corrigir alguns erros matemáticos. A maioria das realizações de Nunes foram em virtude do seu profundo conhecimento da trigonometria esférica e a sua capacidade de transpor para ela as adaptações de Ptolomeu, da geometria euclidiana. Nunes trabalhou em vários problemas náuticos relativos à correção de rumo, bem como na tentativa de desenvolver dispositivos mais precisos para determinar a posição de um navio. Ele criou um dispositivo, mais tarde nomeado em sua homenagem como nônios, em latim. Através do nônio, era possível efetuar medições com rigor de alguns minutos de grau. Ele consistia em um número de círculos concêntricos, traçados no astrolábio e divididos cada círculo sucessivamente, com uma divisão a menos do que o círculo externo adjacente. Assim, o quadrante mais externo compreenderia 90 graus, em 90 divisões iguais. O próximo círculo interno teria 89 divisões, o próximo 88, e assim por diante. Quando um ângulo era medido, anotava-se o círculo e a divisão. Depois uma tabela era consultada para fornecer a medida exata. O nônio foi usado por Tycho Brahe, que foi um astrônomo dinamarquês. Ele considerou muito complexo. O método inspirou os sistemas melhorados por Cristóvão Clavio e Jacob Curtius, que por sua vez, também foram melhorados por Pierre Vernier, em 1631. Pierre Vernier reduziu nônios em duas escalas, uma delas fixa e outra móvel. Pierre Vernier foi um matemático e inventor de instrumentos francês. O próprio Pierre Vernier costumava dizer que sua invenção era um nônio aperfeiçoado. Infelizmente, não temos informações precisas sobre as circunstâncias da morte de Pedro Nunes. No entanto, se acredita que ele morreu durante o reinado de Filipe II da Espanha, quando Portugal estava sob a dominação espanhola. É provável que ele tenha morrido de causas naturais, relacionadas com a idade. Assim, através das suas conquistas e com seus feitos, Pedro Nunes deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre ele. Por favor, deixem seus comentários abaixo e digam-nos o que vocês acharam do conteúdo e se há alguma coisa que gostariam de ver em episódios futuros. Também participe do teste de conhecimento que preparamos sobre esse episódio. Sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais!